correção, certo? Lembre-se, o gráfico 1 indica a curva de aquecimento da substância pura inicialmente sólida. A massa aquecida é igual a 100 gramas, certo? E o calor latente da fusão é 35 calorias. Joia? Então vamos lá. Letra A, a temperatura de fusão da substância, certo? De acordo com esse gráfico, a temperatura de fusão é só observar, ó, nos 50 graus ele chega para transformar essa substância. E a quantidade de calor durante a fusão, ó, durante esse processo, é a massa do objeto, 100 gramas, vezes o calor latente, que é 35. Então, ó, 3.500 calorias. Tá? Segundo, de acordo... Pronto, agora melhorei um pouquinho, tá melhor. O gráfico indica a curva de resfriamento de um corpo inicialmente líquido de massa 20 graus, certo? Como ele já está decrescente, a gente já sabe, a resposta provavelmente seja negativa. Gravem isso. Determine a temperatura de solidificação da substância. Ó, só observar 80 graus, certo? Certo? Então a gente sempre compara, é só observar, certo? Para saber a temperatura de mudança de estado. E o calor latente, obviamente, calcular, certo? Massa do objeto, 20 gramas vezes o seu calor latente. Como a gente tem a quantidade de calor, 700, certo? Quantidade de calor entre 1.200 e 500, 700, certo? Igual a 20 vezes o valor. Então ele pode ser, deu 35, mas na verdade é menos 35 porque ela está em decrescência, certo? O gráfico representa a variação do tempo, da temperatura de uma substância, dando a amostra de 200 gramas. Até o instante de 8 minutos, a amostra está presente de uma fonte que fornece 1000 calorias por minuto. Após esse instante, a fonte é desligada, certo? Vamos lá, temperatura de fusão de acordo com o gráfico, o primeiro patamar, não é isso? Então 80. Tá? A potência, calor latente, certo? É igual ao calor sobre a variação do tempo. Então 1000, que é a potência, que a gente já sabe lá, foi o calor sobre 2 minutos, que dá 2000 calorias. Aí a gente acha o calor latente, certo? Massa vezes o calor latente, que dá 10 calorias por grama. Letra C, de acordo com o gráfico, certo? A solidificação, quando ela reduz, volta para 80, certo? E o calor latente dá menos 10 calorias por grama. O calor latente da vaporização da água é 540 calorias por grama e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Sob pressão normal, determine as quantidades de calor para derreter 50 gramas de gelo a 0 grau e vaporizar 8 gramas de água líquida a 100 graus, certo? Para derreter o gelo, calor de gelo igual a massa vezes o seu calor latente, certo? Massa 50, fusão 80, 4.000 calorias. Para vaporizar, certo? 8 vezes 540, certo? Que é o valor da vaporização, 4.320. E lá a letra B, graficamente, ó, em 100 graus ela vai para vaporização e 0 ela está na fusão. Galerinha, dando uma passada aqui não tão longa quanto as outras, a gente vai continuar naquele processo de calor sensível latente, certo? Que a gente viu na aula passada. E é só dar uma passadinha na questão da quantidade de calor no aquecimento ou resfriamento, certo? Para calcular essa quantidade, para transformar uma substância de estado, é importante visualizar as etapas do processo, certo? Construindo as curvas de aquecimento ou de resfriamento. Essas curvas aqui, chamadas de curvas, ela tem na reta, faz mudança de direção, certo? Lembremos que nessas curvas os patamares correspondem às mudanças, que o calor é latente. Então, OK é igual a massa vezes
a quantidade de calor, certo? Nos trechos inclinados dessas curvas, eles são chamados calor sensível, que é a função, a equação fundamental da calorimetria, massa, calor específico e variação de temperatura, porque muda a temperatura. Joia? Então, a gente vai ver alguns exercícios nesse sentido. Lembrando sempre de prestar atenção. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, certo? Na questão da curva de aquecimento, isso a gente acabou de falar, ó. Curva de aquecimento, certo? Lembre, ó, aqui, ó, equação fundamental da calorimetria, calor latente. Equação fundamental da calorimetria, certo? Para a gente saber essas variações. Fundamental, calor latente, fundamental, calor latente, fundamental, certo? Sempre nessas voltas, tá? Lembre-se disso, certo? Nessas etapas aqui, lembre-se de estar aumentando a temperatura, aumentando. Nesse sentido aqui está no processo de mudança de estado físico, que ela só termina quando a última parte, a última molécula que tiver, ela deixa do estado e transforma no outro. Se tiver ainda 1 ml de água e não transformou em vapor, ela ainda está nessa parte de mudança de estado, certo? Lembrem-se disso. E quando tiver aqui, deixa eu voltar aqui para a gente ver o livro, tá? Quem tiver sempre acompanha pelo livro, certo? Tá? Ó, variação calor, massa e calor latente. Joia? Qualquer dúvida, como eu falo sempre, isso acontece também na transformação quando ela é negativa, quando o gráfico é decrescente. Vai para do gasoso para o sólido, certo? Qualquer dúvida, a gente está às ordens. Nesse livro, a página 285. Joia? Um abraço.